Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Carmen e hoje eu vim pagar uma promessa que eu fiz faz tempo. Há muito tempo eu prometi a vocês que faria uns 3 vídeos sobre doramas coreanos e um deles sobre a história da Coreia por meio de doramas. Assim, quais doramas nos ajudam a entender a história da Coreia? Quem me acompanha há um tempo já sabe que ultimamente eu tenho lido coisas sobre Coreia. Além de assistir os doramas, eu tenho lido, né, algumas coisas. Então já tem vídeo aqui no canal comentando alguns livros sobre a Coreia. Ainda vai ter mais. De modo que eu estou conhecendo um pouco da história. Então este vídeo é para comentar os aspectos mais interessantes da história da Coreia e quais os doramas que nos ajudam a entender um pouco dessa história. Antes de mais nada, como sempre, pedir para você se inscrever neste canal, caso ainda não seja inscrito, que me siga no Instagram, que vida o mundo. Curta esse vídeo, comente, compartilhe e veja as opções para membros, porque toda semana tem conteúdo exclusivo para membros do canal. Dê uma olhadinha lá. Então, bora lá. História da Coreia. O que eu aprendi, né, sobre Coreia nessas leituras todas? De 57 a.C. até 668 depois de Cristo, mais ou menos, então a gente tem uns 7 séculos. Havia ali na região onde hoje é a Coreia, os 3 reinos. Então a região era dividida em 3 reinos principais. Havia mais, uns bem menores, mas era conhecido como os 3 reinos. Esses 3 reinos não correspondem exatamente às Coreias de hoje, do Sul e do Norte. Tem um pedacinho a mais, tinha uma parte ali da China que compunha ali os 3 reinos, né? Então, uma parte ali da Manchúria, do que hoje é a Manchúria, né? Fazia parte desses 3 reinos. Os 3 reinos principais eram Shilla, Baekje e Goguryeo. Não sei se eu estou pronunciando corretamente. Por volta do século VII, com a ajuda da dinastia Tang, que era a dinastia lá da China, o reino Shilla, que era pequeno, ele dominou todos os outros, né? Só que de 668, né, quando isso aconteceu, até o século X, lá por volta de 918, houve períodos de inconstância. Então, assim, é um período ainda considerado 3 reinos, mas não é como era antes, porque Shilla estava dominando, mas era constantemente ameaçada pelos outros reinos. Então, assim, ela não chegou a unificar a Coreia. A unificação acontece depois, no século X. Então, quais os doramas que nos ajudam a entender? Sobre esse período, a gente tem o dorama Meu País, que está na Netflix, e tem o outro também na Netflix, Hwarang. Meu País passa nesse período assim, de conflitos. A gente tem ali toda essa questão de conflito de reinos, de puxada de tapete, de príncipe herdeiro matando os irmãos para ascender o poder, tomada do trono, essas coisas todas. Hwarang trata especificamente do período em que Shilla dominava as áreas, os outros reinos, entre o século VII e o século X. E os Hwarangs realmente existiram. O que eram esses Hwarangs? Eram jovens nobres que se especializavam assim em arte, em artes marciais. Eles recebiam uma educação especial, eram jovens bonitos, né, eram exigências bonitos e tal, e que recebiam essa educação especial, a princípio não era para fins necessariamente militares, mas depois passou a ser. Então, depois eles começam a agir como uma espécie de mosqueteiros ali para defender o reino de Shilla. E essa série mostra isso, né, o Hwarang e a formação aí desse grupo de jovens e tal. Nesse período dos 3 reinos, reino de Shilla, o que havia? Uma estratificação, uma classificação por ossos, de casta, uma classificação de castas por ossos, né? O famoso osso sagrado. Então, o osso sagrado era gente da nobreza. É como falar sangue azul. Então, essa questão de ser osso sagrado ou não, é como se fosse puro sangue nobre ou não, aparece aqui também no Hwarang. Claro, gente, todos esses doramas são obras de ficção com aspectos reais da história, mas são obras de ficção, né? Não tem nenhum documentário aqui. Depois dos 3 reinos aí, inclusive dessa fase de domínio aí de Shilla, a gente teve a famosa dinastia Goryeo. Goryeo ou Goryeo, porque acho que não há distinção entre o som de K e G em coreano. Então a gente ouve falar Goryeo, Goryeo, e o nome Coreia vem daí, Goryeo. Dinastia Goryeo foi de 918
a 1392. Então, a gente vê vários doramas que se passam nessa dinastia, mas poucos contam a história, porque uma coisa é o dorama se passar naquele período, outra coisa é o dorama trazer elementos históricos que realmente aconteceram. Então, personagens que realmente existiram e fatos que realmente existiram. Como nesse exemplo que eu falei do Hwarang. Então, o Hwarang era um grupo de jovens que realmente existiu, né? Tinha toda a questão dos ossos sagrados que aparece aqui no dorama, que havia lá e tal. Então, são fatos históricos, personagens históricos. A maior parte dos doramas de época que a gente assiste são doramas que têm uma fidelidade, talvez, assim, de figurino, ou de costume e tal, mas não nos ajuda a entender a história por meio de fatos ou personagens. Por isso que fica um pouco mais difícil. E durante essa dinastia Goryeo é que foi criada a famosa biblioteca Tripitaka coreana. Eu fiz um vídeo, acho que só para os membros do canal, sobre essa biblioteca. É uma biblioteca com textos budistas, feitos em placas de madeira. Essa biblioteca existe até hoje, né? Tá lá num templo. E placas de madeira, assim, bem grande. E as palavras, os ideogramas, eram talhados na madeira, né? Existe até hoje, tá lá, perfeita. Uma outra coisa também criada nesse período da dinastia Goryeo é a prensa móvel metálica, né? Uma das primeiras do mundo. Sobre esse período tem um dorama que eu gosto muito, que chama Moon Lovers. Ele não está disponível na Netflix, eu assisti numa fansub. E ele é muito bom porque traz o período do primeiro rei que unificou. Aí sim houve a unificação. Antes a gente tinha um domínio de Shilla e ainda assim havia briga com os outros reinos. Mas este rei, que eu não vou lembrar os nomes são difíceis para mim, ele unificou. E no dorama aparece, né, o primeiro rei e os descendentes dele. E são figuras que realmente existiram. Aí toda essa trama de um querer herdar o trono, um querer matar o outro, essas coisas todas. Nesse período, o irmão casava com o irmão para manter o poder. Então, no dorama Moon Lovers, a gente vê um pouco disso. A gente vê também de história que realmente aconteceu. Esses conflitos. Houve a unificação, mas as coisas não ficam pacificadas muito facilmente, né? Então, os reinos antigos aí tentam entrar ainda, o que era reino e foi massacrado, aí tem gente que quer se vingar e tal. Em Moon Lovers aparece isso, aparece uma moça lá que era uma princesa do reino Baekje, que foi, tipo, massacrado durante essa unificação. E ela aparece um pouco disso, assim, com um pano de fundo aparece, né? Depois da dinastia Goryeo, aí veio a dinastia Joseon, que é de 1392 até 1910, então até o século 20. A maioria dos doramas de época que a gente vê é durante essa dinastia, Joseon. Mas assim, não achei nenhum que nos ajuda a contar coisas que aconteceram, fatos históricos nessa dinastia. Foi durante essa dinastia que foi criado o alfabeto Hangul, o alfabeto coreano atual, porque antes desse alfabeto, os coreanos, eles falavam dialetos lá da China, eles têm muita influência chinesa, né, da cultura chinesa. Tem um dorama que trata disso, que eu infelizmente não assisti, porque não tive acesso, mas eu sei que tá na plataforma Viki, uma plataforma paga, e ele é para quem paga. Eu vejo alguns doramas na plataforma Viki, que eu não tenho assinatura, eu vejo os gratuitos. Se chama Árvore de Raízes Profundas. Aí conta a história do rei que cria o alfabeto Hangul. Não conheço, e aí quem for dorameiro e conhecer e puder me dizer, eu vou agradecer. Não conheço nenhum outro dorama que conte bem a história, fatos históricos dessa dinastia. Então eu conheço vários que se passam durante essa dinastia, mas não ajuda a entender a história em si. Agora vem o período mais legal, que aí tem muito dorama que nos ajuda a entender, que é o período da invasão japonesa. A dinastia Joseon, ela terminou em 1910, mas antes disso, ali na segunda metade do século XIX, a Coreia, ela sofreu com a invasão japonesa. O Japão é aquele país pequeno que tinha poucos recursos e eles fizeram como os vikings, né? Então assim, ou parte para as cabeças, vai invadir outras áreas para conseguir sobreviver, é claro, por poder também criar um império, mas também para ter recursos, porque aquela ilha pequena não tinha recursos para sustentar todo o povo. Então, entrou em guerra com a Rússia, venceu, invadiu a China,
colonizou a Coreia e depois a região da Indochina. Eu já fiz vídeos aí contando um pouco dessas coisas. No fim do século XIX, Japão ali começa as suas investidas ali, até que em 1910, o último rei da dinastia Joseon, ele capitula, e aí a Coreia passa a ser colônia do Japão. E este período vai até de 1910 até 1945. E durante esse período, todos ali sofreram muito. Por quê? Muitas mulheres coreanas, elas eram tratadas, chamadas de mulheres de conforto, que era a condição de servir sexualmente os militares, os japoneses de modo geral. Então era uma condição pior do que prostituição, porque era uma condição de escravidão, né? Elas eram escravas dele. E aí elas ficavam numa condição muito ruim, porque aí quando elas tinham oportunidade de voltar, quando se voltavam, elas eram mal vistas também pelos coreanos. Elas eram mal vistas nos dois mundos. Outra coisa que acontecia, havia campos de concentração. Então, os trabalhadores coreanos, eles iam para campos de concentração, trabalho forçado. E os coreanos passaram muita fome durante esse período, porque a produção de arroz, né, que é o principal cereal deles, era confiscada pelos japoneses. Então, eles ficavam sem alimentos. Enfim, é a condição, gente. Condição de colônia é uma condição miserável, não tem jeito. E eles também eram obrigados a falar japonês. Então, assim, um período de muito sofrimento ali. Isso acaba em 1945, por quê? O Japão perdeu a guerra, a Segunda Guerra Mundial, né? Ele era ali um dos membros do eixo, perdeu a guerra, era Alemanha, Japão e Itália. Então, ele ficou subjugado aos Estados Unidos. Então, ele teve que desocupar as áreas que ocupava, perdeu a guerra, teve que se recolher, ficou sob o domínio estadunidense, e assim está até hoje, né, de uma outra forma, mas ainda está. E aí as colônias, as áreas de dominação do Japão passaram a ser áreas de dominação americana, estadunidense, né? Americanos somos todos nós, estadunidenses. Doramas que nos ajudam a entender. Mr. Sunshine é o principal deles, tem na Netflix. Mr. Sunshine vai nesse período em que o Japão começa ali a fazer suas investidas na Coreia, ali no final do século XIX, e conta a história até, mais ou menos, até a capitulação do rei, né, 1910, e aí o Japão domina totalmente a Coreia. Essa série é excelente, porque quase tudo aqui é fato histórico mesmo, né? Não digo que esses personagens todos existiram, mas muitas das coisas que aconteceram durante esse período de invasão japonesa aparecem aqui na obra. Então, mulher do conforto, coreanos que são obrigados a ir para o Japão, são criados como japoneses, né? São obrigados a falar japonês, a questão da escravidão. E aparece principalmente a resistência coreana, o exército dos justos, uma resistência coreana que lutava para a libertação da Coreia, que depois, a história nos conta, depois eles se tornaram ali os combatentes que ficaram na Coreia do Norte combatendo contra os imperialistas, primeiro os japoneses, depois os americanos. Isso aparece, a formação do Exército dos Justos aqui. A história é de um garoto que era escravo ali no começo, por volta de 1870 ali, já tinha invasão japonesa e tal, aí ele vai para os Estados Unidos, depois volta como um militar americano, né? Volta ali em 1909, 1910 mais ou menos. Tem uma moça de família nobre, os pais dela faziam resistência também, morreram, e aí ela acaba sendo ali membro do exército, também luta contra os japoneses. Aqui aparece também os coreanos que ficavam do lado dos japoneses. Então a gente sabe que a elite coreana, muitos da elite apoiavam, né, vendiam o país. E aqui também aparece isso, né? Então é uma série excelente. Outra série sobre esse período, uma série muito curta, acho que tem 3 episódios. Louvor à Morte, também está na Netflix. Aqui também com base na história real, não só o período que aconteceu ali de invasão japonesa realmente ocorreu, mas as figuras são reais. A história de uma cantora lírica que se envolve com um dramaturgo, né? Eu acho que ele fazia peças de teatro durante a invasão japonesa. Ele se envolve, só que ele é casado, é uma história de amor e tal, e durante a invasão japonesa, então eles têm que lidar com aquelas restrições todas e tal.
Uma outra série que já esteve na Netflix, mas saiu do catálogo, e eu vi em Fansub, é Chicago Typewriter, que é uma história contemporânea, mas com personagens que têm uma história em comum de outras vidas, coisa de tipo de reencarnação. Então, a história do passado é durante a invasão japonesa, né? Durante a colonização japonesa. Os personagens, eles eram também da resistência, então eles combatiam a invasão japonesa, eles combatiam o imperialismo japonês. Aparece também a figura de coreanos traidores que vendem o país, né? Sempre tem. Outra série, Pachinko, que tá na Star Plus. Tem uma temporada, 8 episódios, mas vai ter mais. Aqui, durante a invasão japonesa, a gente vê aqui a condição em que os coreanos viviam, assim, produção que vai para o Japão, o comércio todo tem que ir para o Japão. A gente vê a repressão. Tem uma outra série que chama Amanhã, Tomorrow, que está na Netflix, que ela não é sobre esse período. Ela tem vários episódios, digamos assim. E um dos episódios finais é sobre esse período. E mostra bem essa questão da mulher do conforto que vai servir os japoneses. Depois, quando volta, ela é mal vista, é tida como traidora e tal. Então tem um episódio que mostra isso muito bem. Sobre a Guerra das Coreias, eu não achei nada. A gente sabe que de 1950, depois que os Estados Unidos ocuparam o lugar do Japão, logo depois veio a Guerra da Coreia, de 1950 a 1953, né? E o país está em armistício até hoje, né? A guerra não acabou. Coreia do Sul, ali, sob domínio americano, né? E a Coreia do Norte, ali, de orientação socialista. Não assisti nada, nenhum dorama, nenhum filme que nos ajuda a entender. E a gente teve período militar, porque aí depois que os Estados Unidos dominaram ali a Coreia do Sul, ele começou a exercer, e isso faz até hoje, influência indireta. Então, apoia ou não quem sobe o poder, não atuam diretamente, mas indiretamente. Eles apoiaram o Park Chung-hee, que subiu ao poder, mas deu um golpe. Ele não quis mais seguir nada de orientação americana, né? Ele ficou no poder entre 1963 e 1979. Então, é um período de ditadura. Nesse período, ele não quis seguir a orientação estadunidense. E aí ele formou grandes conglomerados nacionais, e aí surgiram os famosos chaebol, que são as famílias muito ricas, né? Poucas famílias muito ricas enriqueceram muito. É um grupo restrito de pessoas, né? Para ser muito rico é um grupo restrito, e também para ter um grupo restrito muito rico é porque tem muitos muito pobres. E aí depois, ele ficou até 79. Em 79 houve outro golpe, que foi de 79 a 88, Chun Do-hwan. E durante esta ditadura que houve o famoso episódio Massacre de Gwangju, né? Durante esta ditadura. E o que aconteceu nesse massacre? Por uma semana, muitos civis foram sacrificados. Então, assim, tinha muita gente pedindo a democracia na Coreia, né? Porque muitos anos de ditadura, desde 63, e aqui esse massacre acontece em 80, em maio de 80, então muitos anos de ditadura, e eles querendo democracia. E tinha todo um combate, né? As pessoas pediam democracia, e aí eles tratavam como se fossem comunistas, como também se o fato de ser comunista fosse crime, mas enfim, pedir democracia é comunismo naquele contexto. Aí uma semana que eles massacraram muitos civis, enfim, no estado assim, periclitante. Com este massacre, o ditador ele ficou muito enfraquecido, né? Teve, acho que, uma repercussão muito negativa, de modo que ele caiu, enfim, ele caiu em 88, ele foi julgado em 96, condenado, sei lá, à morte, prisão perpétua, não sei. Só sei que em 98, apenas em 98, foi decretado o fim da ditadura na Coreia. Agora, doramas que mostram isso. Juventude de Maio, que eu vi em Fansub, mostra exatamente esse período do massacre de Gwangju. O massacre todo aparece ali. Então, todo o período antes de repressão, da polícia ali reprimindo aqueles que pedem por democracia, e o massacre em si. Então, é uma série muito boa para quem quiser entender um pouco o que houve ali. Outra série, Snowdrop, também não é tão boa para entender quanto Juventude de Maio,
Mas o que que mostra ali? A gente tem um espião da Coreia do Norte, durante a ditadura, que vai para a Coreia do Sul e, enfim, acontece uns lances lá, ele acaba mantendo, ele mais outros, acaba mantendo refém um grupo de estudantes universitários de uma universidade feminina, e ele se envolve amorosamente com uma das estudantes, e ela é filha do chefe da polícia, dessa polícia repressora da Coreia do Sul. Então aí a gente vê um pouco aí toda essa repressão também, pessoas que foram presas por quererem a democracia e serem taxadas de comunistas e tal. Isso aparece também um pouco. Outro filme que ajuda a entender um pouco o período é Reply 1988. Período em que houve as Olimpíadas de Seul, né, que foi em 88. Então a gente tem aqui os jovens daquela época e tal. E esta série eu ainda estou assistindo, não terminei de assistir, mas eu tô gostando bastante. E para finalizar, já que oficialmente a ditadura na Coreia acabou em 98, tem o filme 25-21, que no começo mostra essa questão desse período, acho que é em 97, 98 que se passa o começo da série. Nesse período houve aquela crise asiática. Então a Coreia foi um dos países que sofreu ali, né, o Sudeste Asiático, aquela crise. Lembram-se dos tigres asiáticos, então. E aqui na história, a garota que estava estudando esgrima na escola, ela acaba mudando de escola porque teve cortes do governo por conta da crise toda. A crise, e aí ela era apaixonada por esgrima, ela teve que sair da escola, mudou de escola para tentar continuar a estudar esgrima em outra escola que ainda tinha o esporte e parar. Então aparece um pouco essa situação no começo dessa série, certo? Então é isso, tudo que eu assisti e ajuda a entender bem a história da Coreia. Vou fazer outro vídeo com doramas que nos ajudam a entender os hábitos e os costumes da Coreia hoje, falando mais da Coreia hoje, a partir dos anos 2000, né? Que aí a gente tem outra Coreia, já é um país rico, né? Coreia do Sul, um país rico e tal. E ainda farei um outro vídeo com os doramas favoritos de tudo que eu assisti. Só voltei para encerrar o vídeo, me despedir para fechar decentemente, né? A bateria acabou e o vídeo estava longuíssimo e não deu tempo de me despedir. Gostaria que vocês me indicassem outros doramas com essa temática, né? Que nos ajuda a entender a história da Coreia, algum que eu não tenha citado aqui. Eu vou adorar saber. Me digam o que vocês já assistiram de tudo isso que eu mostrei. Também vou gostar que você compartilhe. Muito obrigada, beijos e tchau, tchau.